Fala galera, eu sou o Thiago Fonseca e está começando mais um vídeo. Nesse vídeo você vai ter o guia básico para você começar a investir em ações de uma vez por todas. Então se você quer aprender a investir em ações, fica até o final desse vídeo, porque é sério, esse vídeo vai ser foda. E para poder ajudar a gente nesse vídeo, nós temos quem? Ele, ninguém mais, ninguém menos do que Everton Gonzaga. Uma salva de palmas. Fala galera, beleza? Pô, ninguém nem deu salve de palmas pra mim. Ninguém nunca dá. É porque sempre eu apresento e não tem palmas pra mim. Ô, pessoal, tem como? Uma salva de palmas para o Thiago Fonseca! A salva de palmas mais forçada, os caras foram obrigados, né? Tem 15 caras aqui, só um bateu palma. Tá. O Everton, consultor financeiro, professor de economia, dá aula de MBA, dá aula em faculdade, dá aula de pós-graduação e é consultor financeiro de várias empresas também. Seguinte, Everton, nesse vídeo, então, podemos te sugar? Vamos nessa. Então vamos lá, ó, seguinte. Sendo bem sincero, eu não vou falar que eu sou o maior investidor de ações do planeta Terra. Inclusive, eu quero me aprofundar mais nesse quesito nesse ano. Então vai ser uma verdadeira aula até pra mim. Vamos então, eu queria que você passasse um guia básico pro cara que quer começar a investir em ações de uma vez por todas, certo? Ah, e Show de bola. falando nisso, tem uma planilha foda de investimento que a gente vai dar de presente pra você. Então, ou seja, se você não tem um controle financeiro, se você não sabe como administrar o seu dinheiro, o Everton criou uma planilha muito foda. E nessa planilha ainda tem aquele planejador financeiro que você falou, né? Tem. Que tem como que chama? Você falou? Gráfico? Não, que o cara faz a simulação. É um simulador de investimentos. Simulador de investimentos. Você coloca Presente o pra valor galera. lá, você coloca o valor lá, ele simula o investimento e tal, e ainda tem a aula foda, que eu acho que é a mais valiosa de tudo ainda, que é uma aula do Everton explicando exatamente como você faz pra usar essa planilha, usar o simulador, e cara, só de você ter essa nova visão de como gerir a sua vida financeira, eu acho que só essa aula, independente da planilha, já é muito foda. É um presentão, tá aqui embaixo na descrição, já clica, já baixa a planilha, já assiste a aula e já faz a simulação lá de como é que você vai investir, quanto você tem pra investir por mês, que tá foda, presentão pra nós. Presente pra galera. Fechou? Então vamos lá. Ações. Ações! E você gosta de ações? Eu gosto de sair, namorar com os caras. Ações, não de atitude. De atitudes! Não, mas mercado de ações, né? Parece que é um bicho de 7 cabeças. Muito a gente se ouve na mídia que são investimentos arriscados, a Sim. pessoa tem que conhecer muito para investir em ações, e está certo. É porque, sendo bem sincero, por que eu investi em ações, por que eu acho que é tão complexo? Porque é muita possibilidade. São inúmeras possibilidades, é um universo. Entende? Pensa o seguinte, pô, se a gente for parar pra pensar que se você for no supermercado, tem opção pra você comprar produto no supermercado? Muitas. Agora pensa que no supermercado são várias marcas. E essas marcas estão representadas onde? Na Bolsa de Valores. Isso. Ou seja, da mesma maneira que você tem uma gama gigantesca de produtos para comprar no mercado de ações a gente tem talvez a mesma quantidade de produtos para serem consumidos. E é por isso que chama mercado de ações, que você pode comprá-las. Exato. Excelente exemplo com um acréscimo. Além de você poder comprar as ações neste supermercado chamado Bolsa de Valores, lá você tem a permissão de vender também os seus produtos, caso você ache que o preço daquele produto está adequado ou não para o seu momento. Coisa que a gente não faz no mercado, né? Comprei um sabão em pó. Usei o sabão, não gostei. Aí você tá lá na porta do mercado revendendo. Falou, minha senhora, paguei R$4,50 nesse sabão em pó, mas eu vendo por R$2,50 pra senhora, porque já tá... Você não pode fazer isso, mas no mercado de ações você pode. Pode. E outra coisa, o sabão em pó não valoriza na tua mão. Não valoriza. Na Bolsa de Valores, isso acontece também. Você compra o sabão em pó e vende mais caro. E a mesma empresa que vende sabão em pó dentro do supermercado também vende um pedacinho dela na Bolsa de Valores. Sim. Então vamos começar dizendo o seguinte pra galera. Mercado de ações, ele está diretamente conectado com empresas verdadeiras. Exato. Não é fictício. Não, é o mundo real. Ou seja, todas as empresas que estão listadas na bolsa, ou seja, estão habilitadas para negociar os seus papéis, no sentido de partes do seu capital, que são as ações, elas estão ali porque elas são empresas verdadeiras, com produtos verdadeiros, regulamentada, fiscalizada e totalmente idônea para poder operar. E outras pessoas não se dão conta, mas, cara, por que é tão seguro a gente investir na Bolsa de Valores? As pessoas não fazem ideia. A gente agora está passando por uma auditoria fiscal e contábil, as pessoas não fazem ideia. A gente não vai entrar na bolsa, mas a gente começa a entender um pouco mais sobre isso, e quando você começa a passar por esse processo, as pessoas não fazem ideia da quantidade de processos burocráticos
que uma empresa precisa passar para estar apta a entrar na bolsa de valores. Exatamente. É um pente fino tão forte, tão profundo. A bolsa, quando a empresa vai entrar, eles têm que ter todos os dados possíveis da tua empresa. Então, se você entrar lá e aquela empresa está na bolsa de valores, é muito mais seguro você investir na bolsa de valores que você investir com um primo teu. Exatamente. Porque lá tá 100% auditado, fiscalizado e verificado. O do teu primo, do Zé da esquina, do fulano, do tal, não tá. Então, cara, são empresas idôneas, como você falou, verdadeiras, auditadas e que existem. Realmente você está investindo numa empresa de verdade. De verdade. Quando você compra uma ação, você, na verdade, se torna sócio dessa ação. O sócio é o dono de uma ação, né, que é uma pequena parte do capital dela. Então isso é muito legal, o pessoal entender que não é um comércio somente de papel, e sim, você se torna parte da empresa. Então vamos lá, só abrindo um parênteses aqui. Em tese, investir em ações é basicamente o processo de se tornar sócio de uma empresa. Exatamente. Porém, sabendo que a porcentagem, ou a quantidade de ações que você compra determina a sua participação como cotista daquela empresa. Exatamente. Por exemplo, se eu comprar 50% da Microsoft, eu me torno dono praticamente da parada toda e tenho poder de decisão no conselho, inclusive. Exato. É isso mesmo. Certo? Proporcional ao quanto você comprou. E aqui no Brasil, nós também temos essa opção de tornar sócio e participar das decisões da empresa. Decisões deliberativas que eles falam. Porque existem dois tipos de ações que você compra no mercado de ações, na Bovespa. No caso, a B3 é a empresa que é o marketplace dessas ações, desses produtos. Quais são esses dois tipos de ações que todo mundo deveria saber? As ações... A B3 é? O marketplace. Certo. Então, o que é o marketplace? O que seria a B3? O seria balcão... a empresa que comercializa as ações brasileiras, Isso, certo? é o intermediário. Brasileiro de ações. De ações. A B3. A B3 ela é o atual nome da antiga Bovespa, né? Se juntou lá com a CETIP e a BMF. Então, voltando nessa parte. A B3 ela é o balcão que comercializa essas ações. Seria, em tese, o supermercado que comercializa Isso. ações no Brasil. Exatamente isso. Se tem um mercado que vende ações no Brasil, ele se chama B3, que era a antiga Ibovespa. Que é a antiga Bovespa, que se juntou com a BMF e com a CETIP, que é a empresa de processamento de dados. Show de bola. As três virou a B3. Então, é lá que você vai comprar e vender as ações das empresas. Show. E você falou que tem duas modalidades de ações. Isso. Um tipo te dá a opção de opinar sobre e outra não, certo? Isso. Então, As ações... Então, vamos lá. Os dois tipos são as ações ordinárias. Ao final, lá quando você vai na Bolsa de Valores, aparece o código da empresa na Bolsa de Valores. Na frente do código aparece ON, que significa ações ordinárias. A ordinária, pelo nome já diz, ela te dá direito a dar uma ordem. Então você participa das deliberações como um acionista participante do funcionamento da empresa. Ou seja, se eu compro uma ação ordinária da Apple, isso me dá autonomia para opinar sobre, Sim. dizer o que eu penso ou não, e a minha opinião tem valor ou não, de acordo com a quantidade de ações que eu tenho. Isso é muito importante, com a quantidade de ações que você tem. Até vou contar um caso, porque com 21 anos, eu comprei um pequeno lote de ações da Petrobras. Naquela época estava em alta, todo mundo falava de Petrobras, eu nem tinha conhecimento suficiente. Passados uns 3 meses, recebi na casa da minha mãe uma correspondência de convocação geral extraordinária para os acionistas da Petrobras. Aí você falou, ferrou. Minha mãe me ligou desesperada. Menino, com o que você tá mexendo que chegou uma carta aqui da Petrobras te convocando? Aí eu fui ler a carta e lá vinha, proporcional ao quanto eu tinha comprado. Era 0,01. 1 milhão de números. Falei, poxa, meu voto aqui ele é importante, né? Ou seja, não vale nada. Mas você tem essa ação ordinária que te dá direito a participar. Segunda modalidade de ações. As ações... Se for comprar ação, primeira coisa, avisa a tua mãe. Se for comprar ações ordinárias, comunica a tua mãe. Pra não assustar. Nossa, imagina se o cara compra ação, por exemplo, quando saiu o escândalo da Odebrecht, quando saiu o escândalo da Friboi, que é a JBS, né? O cara compra ações da JBS. Imagina, Sim. O cara compra ação da JBS e aí chega a ação ordinária da JBS e chega uma carta na casa dele falando da JBS. A mãe do cara, meu Deus do céu, eu falei pra você, faz um concurso público, meu filho. Exatamente. O segundo tipo são as ações preferenciais. Tá. E aí quer dizer que na frente do código da ação vai vir a letra PN. Ou seja, você comprou ação preferencial, toda vez que você for pagar uma conta na lotérica, no banco, em fila de cinema, você entra primeiro. Fura a fila. Exato. Não. Não? Não. Nas ações... Foi boa essa, né? Foi boa. Nas ações preferenciais,
você tem preferência na distribuição de dividendos. E aí a gente começa a explicar agora como que a galera ganha dinheiro com a ação. Boa, então, abrindo agora a próxima fase do jogo. Isso. Existem dois tipos de ações, ordinárias e preferenciais. Exato. Certo? Certo. E as preferenciais são primariamente as ações que fazem com que você ganhe dinheiro. Dividendos antes dos demais acionistas ordinários, por exemplo. Então, ou seja, quando você compra ação ordinária, você está pensando, quero participar. Quando você compra uma ação preferencial, você pensa, quero lucrar, é isso? Exatamente. Exatamente. Belo resumo. Então, esse é o jeitinho... Ou não, jeitinho não, né? Porque falar jeitinho, eu quero ganhar. Esse é o esquema. Essa é a maneira de ganhar dinheiro com ações. Você quer ganhar dinheiro com ações? Opte por ações preferenciais. Porque você vai ter preferência quando for dividido os lucros da empresa, que é aí que você ganha. É isso que você ganha. Eu só tô fazendo isso pra ver, emoção. ver se eu aprendi, entendeu? Ah, Eu entendi. não sei entender, eu tô repassando só. É como se fosse a recorreção de prova. É isso. Vamos lá, Thiago, prova oral. Professor, olha, é isso mesmo, garotinho. Certa resposta. Agora, como que a galera ganha dinheiro com ações? Duas formas de ganhar dinheiro com ações. Primeiro, comprei ela por 10 e vou vender ela por 12. Essa diferença entre o preço de compra e o preço de venda, que é a volatilidade do mercado, faz com que você ganhe pela valorização da ação. E é aí que a gente vê a maior parte dos filmes. Isso. É aí que a gente vê o mercado da bolsa sendo divulgado. É assim que o mundo conhece ele, né? Exatamente. Aquele monte de cara ligando no pregão do jeito que era antes, agora não tem mais isso, né? Aquele monte de cara loucamente... Então, aquele monte de cara ligando loucamente... Isso. Então, isso resume o jeito tradicional que as pessoas enxergam as ações, que Exatamente. é compro uma ação, vendo uma ação. Isso. Vendo uma ação, ganho dinheiro com ela. Essa é uma maneira que tradicionalmente todo mundo conhece. Isso. Certo? É isso mesmo. Porém, não é a maneira como Warren Buffett primariamente ganha dinheiro com ações. Que é como, Everton? Aí, como ele participa das empresas e a quantidade de ações dele é uma quantidade muito grande, quando a empresa aufere os seus lucros, O que é ofere? é quando ela apura os seus lucros. Tá. Ou divide, não? Não, ela só está apurando. Auferir é apurar. É apurar. É. Quando a empresa descobre quanto deu de lucro Boa! Quando a empresa mete aquele cálculo pesado, e descobre o lucro dela, bom, aí ela vai dividir esses lucros com os seus acionistas. E aí que é a segunda forma, onde cada acionista, proporcional ao tanto de ações que você tem, também recebe uma distribuição dos dividendos, que é o lucro da empresa. ou seja, a Apple teve um lucro no primeiro trimestre de 2020 de 20 bilhões de dólares, por exemplo. Esses lucros vão ser divididos entre todos os acionistas da empresa. Isso. E esses 20 bilhões vão ser divididos proporcionalmente à quantidade de ações que cada um tem daquela empresa. Exatamente. Então essa é a segunda maneira de ganhar dinheiro com ações. Isso. Show. Então, quem investe em ações tem que entender qual é o objetivo do seu investimento, porque você está ligado ao mercado real, verdadeiro, que nós já dissemos, em que é o comportamento das empresas que fazem com que ela dê lucro. Então, se você quer ganhar no mercado de especulação, que é esse, de comprar e vender, aumentou o preço, tá perdendo, tá abaixando o preço, você fica com medo e corre vender lá a ação, é um mercado que vai interessar para alguns tipos de investidores. Mas é uma coisa, a gente tem que entender que são duas modalidades de investimento, não existe uma certa, não existe uma errada, certo? Acho Sim. que tem a ver com o negócio que você falou, é a questão do perfil. Isso, É o exatamente. que você está disposto. Eu, Thiago, não é o meu jogo a compra e venda de ações no trade, entende? Sim, No day trade, por exemplo, essa questão de ficar acompanhando quanto que a ação tá para poder vender. Isso. Ah, não, ganhei aqui, vou vender, vou comprar e tal. Por quê? Gosto de usar o método Warren Buffett, que é você estudar a empresa que você vai investir e Sim. sempre pensar a longo prazo e ganhar nos dividendos, ou seja, Sim. ganhar na distribuição de lucro da empresa a longo prazo. a longo prazo. Então, pô, comprei uma ação da Apple hoje e daqui 10 anos? Se eu estudar o mercado da tecnologia e a projeção desse mercado para daqui 10 anos, eu vou compreender que esse mercado ele vai ter um crescimento, por exemplo, de 5.000%. Sim. Em tese, quer dizer que a Apple vai ter um crescimento Nossa, cuspi tudo aqui. Vai Desculpa, vai velho. com fé.
A Apple vai ter um crescimento proporcional, por exemplo, se ela conseguir um mercado de 5.000%, ou seja, vou investir em tecnologia. Isso. Entende? E isso quer dizer o que eu vou ganhando esse lucro a longo prazo. Tô certo? No meu Tá raciocínio? certíssimo. E por que eles falam que é longo prazo? Que não é a cultura do brasileiro, como nós já dissemos. Todo mundo quer comprar e vender hoje para ganhar hoje. Mas quando você olha a curva de crescimento da Bolsa de Valores, do volume de negociações e também até da valorização das ações, é um gráfico sempre crescente. Tá. Então, a longo prazo, você tem essa tendência de crescimento, respeitando alguns ciclos da economia na história da humanidade. Mas, tirando isso, ela é crescente. Quando você dá um zoom nesse gráfico para olhar o movimento dessa curva, você percebe que ele tem uma variação que lá no mercado de ações chama-se de volatilidade, muito grande. Como o mercado trata de comprar e vender ações, é esse que provoca esse movimento de que é a volatilidade. Mas, quando você compara esse gráfico de crescimento das ações com o lucro das empresas, você percebe um fenômeno, que é os gráficos sempre muito perto, muito colados. Ou seja, o que faz uma empresa valorizar na bolsa não é só o mercado que compra e vende as ações. É o lucro que ela dá no mundo verdadeiro de comprar, fabricar produtos, entregar para os clientes, produzir tecnologia, extrair petróleo, vender produtos para o varejo, enfim, todos os ramos da economia das empresas que estão listadas na Bolsa, é o que provoca esse crescimento das empresas, provoca o crescimento do lucro, provoca a distribuição do lucro e aí torna a empresa mais atrativa ou não. Porque querendo ou não, de novo, né, não tem um certo ou errado. Porque eu gosto de falar isso porque querendo ou não, vai além da opinião. Apesar da gente ter o nosso perfil, acho que não é a opinião, é o perfil, entendeu? Quando a gente pensa em day trade, quando a gente pensa na questão da unicamente compra e venda de ações, entendeu? Que é como, inclusive, as corretoras sobrevivem, né? Que é compra e venda de ações. Claro. A gente o gráfico, ele faz isso aqui, né? Ó. Sobe Isso. e desce. É uma pulsação de um coração. Exatamente certo? isso. Pulsação de um coração. Então, ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Quando a gente olha ele ao longo de 5 anos, a gente vai ver que mesmo ele subindo e descendo, esse gráfico ele começou aqui e ele vai terminar aqui. Exatamente. Então, se a gente sempre pensar a longo prazo, dificilmente você vai perder no longo prazo. Exatamente. Você raras vezes, não raras, mas dificilmente você perde no longo prazo. Sim. No curto prazo, você corre um sério risco de perder. Sim. Com certeza, porque ele sobe e desce. Mas no longo prazo, mesmo que ele subir e descer, no final ele sempre vai estar lá em cima. É exatamente isso que as pessoas que operam na Bolsa de Valores, no mercado de especulação, que é esse daí de comprar e vender, que gera um maior volume, elas acabam acompanhando sim essas tendências das empresas, as notícias das empresas, o que os presidentes estão decidindo, se ela tem plano de crescimento, de comprar um concorrente, tudo isso influencia. Então é um mercado muito colado. Isso que você falou, os analistas chamam de análise fundamentalista. É olhar para dentro da empresa e verificar o balanço patrimonial dela, as posições financeiras, o mercado que ela participa, os concorrentes, o produto. Eles olham de verdade para o negócio. Essa que o analista do mercado olha, que acompanha os gráficos de comprar e vender, os especuladores ou os traders, né, que são os operadores da Bolsa de Valores, é a análise técnica, onde eles vão olhar gráficos, olhando o histórico da ação e as tendências da ação. Então, se o cara for começar a investir em ação, o que você aconselha então agora? Sabendo que existem duas opções de ações, ordinárias e preferenciais, certo? Sim. E sabendo que tem ordinárias e preferenciais, a gente tem agora duas modalidades de entender o comportamento do teu dinheiro na bolsa, que é Isso. o crescimento do valor da tua ação e o dividendo e o lucro que você pode receber a longo, ou médio ou curto prazo, certo? Exato. Como é que você acha que o cara tem que se comportar agora entendendo tudo isso? Aí eu vou dar uma opinião pessoal, porque Manda. quando você olha para o lucro da empresa, você olha um gráfico crescente ou linear, sempre de forma homogênea. Ele está sempre quietinho ali, crescendo, é uma linha. O da Bolsa de Valores é o batimento cardíaco que você falou. Eu prefiro esse de olhar para a linha mais tranquila. Então eu vou fazer uma análise fundamentalista e vou optar em comprar uma ação ordinária para que eu também participe das ações da empresa, ou seja, no sentido de olhar o funcionamento da empresa, e aí lá eu vou saber as posições financeiras, contábeis, mesmo que o mercado divulgue isso, eu acompanho a empresa porque a minha visão é de longo prazo. Por ser de longo prazo, eu prefiro olhar para dentro da empresa. Se a tua visão é de curto prazo e que você quer trabalhar nesta variação do preço da ação, você vai para a análise técnica, que é essa dos gráficos que nós falamos. Quais ações normalmente é a ação mais cara? Sabendo que, vamos supor, vamos usar como, por exemplo, o Facebook. O Facebook tem as ações dele, certo? Sim. Vou comprar uma ação, por exemplo, do Facebook. Qual ação vai ser mais cara? A ordinária ou a preferencial, normalmente? A preferencial.
justamente porque ela vai dar a preferência na distribuição de dividendos e é para a visão daquele que quer ganhar o dinheiro da forma mais rápida, da forma mais curta, é o cara que vai comprar ação preferencial para poder vender e comprar ela em curto prazo, não necessariamente day trade, que nem você falou, que é a operação do mesmo dia, porque no mesmo dia ela tem oscilação, não é só para este perfil de investidor, mas para operações de curto prazo, de 15 dias, um mês, aí tem vários nomes, né, como por exemplo swing trade e aí vai assim por diante. Então ela é mais cara justamente porque ela tem mais... Preferência, ela fura fila. Ela fura fila, né? É, exatamente. Mas então você acha que... Não é uma regra, tá? Se a pessoa for começar, então é melhor começar na preferencial ou na ordinária? Aí, para quem está começando, é na preferencial. Ele não se preocupa com a análise da empresa, a visão dele pode ser de curto prazo ou de longo prazo, e na hora que tiver os dividendos, ele tem essa preferência que você comentou. Então, quer dizer, eu começo no preferencial porque as formas de eu ganhar são maiores, Sim. certo? Eu ganho na oscilação da ação, eu posso comprar ou vender caso eu queira, eu posso receber os lucros caso eu queira, eu posso fazer várias coisas caso eu quiser. Sim. Só que à medida que eu for amadurecendo e pensando a longo prazo como um investidor maduro, Sim, certo? exato. Que agora já entendeu que isso pode me dar dinheiro, já tá colocando boa parte do seu dinheiro lá, ou pelo menos já entende isso como uma boa forma de garantir o futuro ou de investir no futuro, agora eu vou começar então a comprar ações ordinárias e não mais Sim. preferenciais. É isso? Exatamente. Então, se eu for parar pra pensar, o Warren Buffett, você acha que ele tem mais ações preferenciais ou ordinárias? Eu acredito que muito mais ordinárias. Muito mais ordinárias, né? Exato. Embora ele opere no mercado de especulação, ele é um empresário. Então, ele está mergulhado nas empresas que ele participa também. Ou como membro do conselho, ou como ações deliberativas, que nem eu falei. Ele participa. Um detalhe muito importante, né, em relação aos tipos de ações que a pessoa vai comprar. Você perguntou, como é que ele opera essas ações? Então, quando você vai operar, você precisa passar por um intermediário entre você e o balcão lá, o marketplace, que é a B3. Quem é esse intermediário? A corretora de valores. Então, se eu for investir em ações, não dá pra fazer isso, sem uma instituição bancária financeira envolvida. que é uma corretora de valores. Corretora de valores. Então procure uma corretora. Dá pra fazer isso com o banco também? Dá, que o banco também tem uma corretora do banco, com o mesmo nome. Então não é o banco que opera, mas é a corretora daquele banco que está operando as ações naquele momento. Você aconselha investir pela corretora do banco. Meu gerente liga pra mim e fala: Thiago, você quer investir em ação? Eu posso te ajudar. Faço com o gerente do meu banco ou ainda se abre uma conta numa corretora de investimento? Numa corretora. Por quê? Pela opinião isenta e uma visão do mercado como um todo. O seu gerente que você tem conta lá no Banco A, liga para você e fala, olha, hoje as ações do Banco A, que é justamente o banco dele, vai bombar no mercado, tem aqui um lote especial, um preço diferente, um lançamento prioritário, te interessa? Ele está sendo tendencioso a vender as ações do próprio banco dele. No mercado aberto, quer dizer, a corretora, que não tem vínculo com bancos, ela tem uma tendência a ser mais isenta, mais imparcial. Então, quer dizer, normalmente o gerente do banco, dificilmente ele toma ações pensando em você. É sempre pensando no banco, né? Na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes é pensando no banco, o gerente do banco. Mas então, quer dizer, se o cara for escolher, escolha uma corretora de investimentos, porque elas são mais imparciais. Imparciais. O gerente do banco não vai te ligar oferecendo uma ação do banco, mas a corretora do banco que atende você lá, esse sim vai te ligar. Não, quando eu digo uma ação do banco, não é uma ação para você comprar uma ação do banco. Ele pode te ligar te oferecendo uma ação. Exato. Eu vou comprar ação de tal coisa, mas normalmente é para cumprir meta, para N que a gente sabe que existe, né? Exato. No mercado de ações, você pode, através da sua corretora, ter um analista que te atenda e opere as ordens para você, ou, na maior parte das vezes, você tem a liberdade de operar pelo seu aplicativo lá, você olha, eles chamam de home broker, quer dizer, o corretor em casa. Corretor de valores em casa. Você mesmo opera. Você faz uma ordem, cai isso daí numa fila de execução da corretora, eles vão lá e processam e executam a tua ordem, seja comprar ou vender as ações. Então, quer dizer, se eu estou numa corretora de valores, isso é muito legal, porque quando você entra no aplicativo da corretora, eu tô lá, beleza, o melhor jeito para investir é através de corretoras, e a corretora, o legal é que ela te dá um gráfico de como as suas ações estão crescendo, ela te mostra o quanto a sua ação caiu ou diminuiu naquele dia, ou por mês, ou por 15 dias, você consegue filtrar por período. Então ela te dá um pente fino de como a tua ação está se comportando e você consegue fazer isso tudo pela internet. Isso é foda. Muito simples, né? Sim. Agora, para finalizar, para quem vai começar a investir nas ações, é ter a segurança do que ela vai ter de paciência, né? Ou, no caso, apetite ao risco, para poder entender como é que funciona esse mercado, caso o preço da ação que ela comprou comece a cair. Como assim, paciência, apetite ao risco? Porque imagina que você comprou por R$20 a ação de uma empresa aí do ramo de tecnologia no Brasil.
Beleza. No dia seguinte, acontece uma ação no mercado como um todo que as ações despencam o valor. Por exemplo, igual De aconteceu. R$20. O Facebook, comprei a ação do Facebook. Aconteceu que o Mark Zuckerberg fez as paradas lá com os caras da Rússia, deu pau e a ação do Facebook caiu 50%, por exemplo. Exatamente. Ou seja, de R$20, você automaticamente no dia seguinte já teria R$10 na sua mão. Você teve um prejuízo momentâneo de 10 pila. E aí você fala, poxa vida, eu vou esperar amanhã porque perder R$10 não dá, né? Meu dinheiro tá ali, são R$20. Pega o seu patrimônio hoje, sua liquidez, ou de você que está assistindo o vídeo, imagina lá você com todo o seu dinheiro lá e ele perde metade do valor. Aí no dia seguinte você abre lá correndo lá o seu painel da corretora, ele não vale mais 10, agora ele vale 9. Aí você fala, caramba, eu vou esperar mais um dia porque 9 não dá, né? Mas eu não posso sair agora perdendo tanto dinheiro assim. Dia seguinte, 7. Aí você fala o quê? Parou. Eu não vou aguentar isso. Eu vou perder todo o meu dinheiro. Porque você não é um investidor que está envolvido no mercado. Aí você vai lá e vende a sua ação por 7. Você pagou 20, vendeu ela por 7, toma um prejuízo de 13 nesse período aí de 4, 5 dias, porque você não tem a visão do mercado, da empresa, do negócio e a visão da própria Bolsa de Valores, que tem essa tendência que nós comentamos de crescimento, lembra? O longo prazo é crescimento. Aí você vende por 7. Sim. No dia seguinte você olha lá, voltou para 15. Aí fala, putz, Guido, por que eu fui vender? Tomou um prejuízo. Então, esse efeito que acontece no mercado quando cai muito o preço, a maior parte dos investidores iniciantes, com medo de perder todo o seu capital, eles correm lá e executam uma ordem de venda para poder amenizar o prejuízo. Que é o efeito manada, né? Esse é o efeito manada, porque aonde vai a maioria, aquele pequeno investidor sem conhecimento vai junto por conta do medo, tal, da mídia, das notícias, e aí ele vai lá e acaba vendendo e depois se arrepende porque toma prejuízo. E aí o que as pessoas não sabem é que quando normalmente estoura uma notícia dessa, os investidores inteligentes, ou pelo menos os investidores com mais informação, eles compram que nem doido. Exatamente. Então, pô, saiu uma ação dessa do Facebook, que o Facebook fez tal coisa, o cara que compra ação, ele vai comprar uma porrada de ação do Facebook, porque ele sabe que daqui 20 dias as ações voltam para o mesmo lugar e ele simplesmente dobra o valor de investimento dele. Exatamente. A visão de longo prazo é essa a justificativa para que quem entrar na Bolsa de Valores não tenha essa visão do imediatismo, que vai ganhar dinheiro como se fosse numa roda de cassino, não é aposta. Bolsa de Valores é um mercado para quem conhece e tem visão de longo prazo. Aí com certeza a pessoa vai ter um resultado financeiro muito positivo. Né, Thiago? Com certeza. Eu acho que essa é uma coisa que as pessoas têm que tirar essa visão. As pessoas têm que parar de pensar que investimento é loteria. Você não está investindo num cupom da Mega Sena e você joga e vai ver no que dá. Você tem dados, você tem números, entendeu? Sim. Então, uma coisa que eu aprendi é que os números falam mais que 1000 palavras. Então, os números te dão dados sobre o futuro. É a mesma coisa. Você tem uma esposa, certo? Vamos supor, o cara tem não vou usar você, porque o cara pode pensar coisa, né? A pessoa tem uma esposa, ou você tem um marido, certo? Certo. Melhor ainda, você vai namorar, aí vai ser um exemplo melhor. Você vai começar um namoro, certo? Aí você descobre que essa menina que você tá pensando em namorar, os últimos 3 relacionamentos dela, ela teve 4. Os últimos 3 relacionamentos dela terminaram porque ela traiu o cara. Você tem um dado dizendo que dos 4 últimos relacionamentos, 3 terminaram por traição da parte dela. Ou seja, em 75% dos casos, ela traiu o cara. Você tem 75% de chance de ser o quê? Traído. Ou seja, os números falam o que você precisa fazer. E é isso que as pessoas não fazem. Eles olham pra cara da menina, falam que menina linda, não vou olhar os números. E aí você toma no nariz, entendeu? Mas aí, o que as pessoas não entendem é o quê? Um caso desse, por exemplo, usando esse mesmo caso como exemplo. Ah, a menina quebrou a perna. Meu Deus, ela quebrou a perna! Vou separar! Não. Isso, exatamente. Não tá na hora de separar. Quando quebra a perna, não é um erro gravíssimo, não é uma coisa grave que simplesmente faz com que morra. Se você esperar, a perna volta a funcionar e ela volta ainda mais forte. Mas quando uma empresa quebra a perna, todo mundo sai vendendo a ação da empresa, achando que é a melhor coisa a se fazer. Os inteligentes, na hora que a empresa quebra a perna, um braço, ou se machuca, eles compram tudo sabendo que logo mais ela se recupera e volta mais forte. É exatamente isso que nós queremos que os nossos amigos que nos assistem não cometam esses erros. Então, vai experimentar a Bolsa de Valores, cadastro na corretora, home broker, opera você lá, dá ordem de comprar e vender, escolha as ações que estão performando. Ah, mas como é que eu sei quais ações estão dando mais rentabilidade?
performar e dar rentabilidade, né? Existe um boletim gratuito no site da B3 que aparece lá o ranking das empresas que mais movimentaram, as que tiveram melhores resultados na bolsa do último mês. Então esse é um boletim mensal. Então já serve de parâmetro para quem vai começar e quer ter um histórico da empresa através desse boletim. Ele chama ISE, I-S-E, Índice de Sustentabilidade Econômica. Show. É um PDF lá de 4, 5 folhas que a Bovespa disponibiliza e é muito legal para quem nunca viu. Cara, eu acho que a gente pode terminar esse papo e, inclusive, eu queria que você falasse pra gente nos comentários o que você achou. Achou legal? Qual que é a sua maior dúvida a respeito do mercado de ações, de investimentos? Qual que é a sua principal dúvida? Já deixa aí embaixo nos comentários pra gente poder saber quais coisas vocês querem ouvir e assim eu trago o Everton aqui de novo, a gente produz mais conteúdo, a gente tira mais dúvidas pra vocês e em cima disso a gente fornece cada vez mais informação de qualidade, sabendo o que vocês precisam, não só querem, mas precisam ouvir baseado nas dúvidas de vocês. Fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê aqui no YouTube, nesse mesmo canal. E o que, Everton? Bora ganhar dinheiro!